que nós tenhamos uma boa noite. E com certeza, se nós quisermos, será. Como nós queremos, com certeza será. Então, nós hoje vamos falar sobre oportunidades. Eu comecei a fazer pesquisa sobre oportunidades. Em determinados momentos, eu me confundi com escolhas. Me confundir é o termo para colocar, né? Não é confusão. É que, na realidade, eu associo muito as oportunidades às escolhas, porque nós também somos dotados de poder escolher, né? Então, nós temos as nossas oportunidades, talvez a que seja a mais importante ou a mais relevante de todas, é a nossa reencarnação. Através da nossa reencarnação, nós temos condições de caminharmos rumo à nossa melhoria, à nossa evolução espiritual. Então, Leon Denis já dizia que as reencarnações são degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Cada vez que nós reencarnamos, nós temos uma nova oportunidade para a nossa evolução. Mesmo que nós venhamos com determinados limites ao alcançar, né? Porque nós trazemos conosco, eu sempre digo que a gente tem uma bagagenzinha, e essa bagagem a gente traz conosco quando nós reencarnamos, e aí nós desencarnamos e vamos continuar com aquela bagagenzinha. Alguns conseguem suavizá-la, outros não conseguem, mas fica para a próxima. Então, cada vez que nós nos colocarmos com toda a nossa disponibilidade e a nossa vontade, nós só estaremos aliviando esta nossa carga. Na realidade, nós somos repletos de oportunidades. A toda hora, nós encontramos ao nosso alcance diversas opções de escolhas. Elas estão na nossa trajetória, na nossa vida, para que nós possamos vivenciá-las, tombar ou superá-las. A escolha é nossa. Cada um de nós tem a escolha para poder passar ou aproveitar estas oportunidades. Nós, na realidade, sabemos que reencarnar-se é educar-se, é aumentar o conhecimento do espírito, é uma oportunidade de crescer. Então, nós somos repletos de oportunidades e nós podemos escolher. A escolha faz parte do nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher parar, estagnar, só que a inércia nos debilita. Nós ficamos debilitados. Bom, mas nós podemos também escolher reclamar. Reclamar porque não era assim que eu queria, eu não consigo, os outros têm, eu não tenho. Nós temos essa oportunidade. Só que reclamar, nós vamos criar toda uma ecosfera de baixíssima energia em torno de nós. Nós vamos escurecer, né, o nosso campo magnético. E aí vai ser mais difícil penetrar a luz. Mas é uma escolha. Se eu quiser, eu tenho essa oportunidade. Eu posso empurrar as situações com as quais eu me deparo, eu vou empurrando. A gente diz, né, eu vou empurrar com a barriga, né? Eu não sei se é fácil, mas pode ser que seja uma utilidade da barriga. Só que, quando nós empurramos, nós estamos sujeitos a todos os atropelos,
Porque quando nós empurramos, a nossa visão ali na frente, ela é bloqueada. Eu não estou direcionando, eu estou empurrando. E aí depois eu vou pensar nas consequências. E eu posso também ter como escolha crescer. Só que, para isso, nós precisamos modificar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Crescer envolve alguma coisa um pouco mais, eu não diria complicado, tá? Mas não é tão simples, só que com certeza é muito mais gratificante. Esta escolha nos oportuniza uma gratidão bem maior. Mas o que significam as oportunidades em nossa vida? Tá? As oportunidades, elas nem sempre vão chegar até nós da maneira como nós queremos. Mas elas sempre são oferecidas de acordo com as nossas necessidades. É com aquilo que nós precisamos. Se nós precisamos tombar para aprender a levantar, ela vai aparecer assim. Se nós tivermos que trafegar por uma estrada pedregosa, com obstáculos, é porque a nossa evolução vai se dar a partir de então. Tá? As nossas quedas, por exemplo, elas não deixam de ser uma grande oportunidade, uma grande chance. E às vezes nós não sabemos e não queremos até aproveitar. Quantas oportunidades nos vêm quando a gente pensa que está caído, quando a gente pensa que está por baixo, quando a gente pensa que está com muitas dores. E estas dores é que justamente vão nos oportunizar o nosso crescimento. Sair delas é sair com a nossa conduta, com os nossos propósitos bem mais adiantados, bem mais avançados. Na vida, nem tudo, ou tudo é uma questão de oportunidade. E isso a gente pode dizer que é para qualquer coisa. Tá? Mas se é uma questão de oportunidade, também o é uma questão de escolha e dedicação à causa. Eu preciso me dedicar àquilo que eu quero conseguir, aquela barreira que eu quero transpor. Se eu não tiver uma dedicação, vai ser mais difícil. Né? Então, nós temos que seguir adiante. Há muitas oportunidades que dificilmente voltam às nossas mãos. Às vezes nós temos uma oportunidade e nós não sabemos usá-la e elas se vão. E depois que elas se forem, nós vamos ter que recomeçar novamente. Não dá para dizer que está tudo perdido, tá? Mas nós temos que recomeçar tudo novamente. E aí, então, nós vamos ver que muitas dessas oportunidades, elas vão surgir até mesmo através de uma grande mensageira que nós temos, que é a dor, né, que já havia falado. Mas o que significam estas oportunidades na nossa vida? Por que é que elas nos vêm? Se não mudar o que eu faço hoje, todos os amanhãs serão iguais. E aí, pode bater. A oportunidade está ali, esperando que a gente abra a porta, né? Ou uma frestinha da janela, dependendo da situação, e nós trancamos tudo. Ou abrimos a porta e passamos por ela e vamos adiante, sem nos darmos conta que ela estava ali, bem pertinho de nós. Então,
Se nós queremos que essas oportunidades possam ser aproveitadas, né? Nós sabemos que elas poderão não voltar mais, então eu tenho que tomar o cuidado, eu tenho que me precaver, eu tenho que estar atenta, eu tenho que estar alerta, vigilante. Então nós encontramos algumas situações para elucidar, tá? Existem, cada um de nós tem as suas situações, os seus motivos para oportunizar ou não. Nos momentos de acusações e imprecações impostas a nós outros, exercite o perdão que liberta. Tudo e qualquer melhoria que nós queremos para nós, ela deve começar dentro de nós. Então, se nós tivermos algum motivo para nos acusarmos, para nos reprimirmos, para que nós nos sintamos assim, para baixo, energeticamente muito fragilizados, a gente tem que reagir. Nós temos que colocar tudo aquilo que se lê, que se aprecia, que a gente gosta, nós temos que colocar em prática, tá? E exercitar com muita propriedade o auto-perdão. Se nós queremos o perdão dos demais, eu também tenho que exercitar o auto-perdão. Como com o outro perdoar não significa andar de braços dados, né? Comer na mesma mesa, dividir o mesmo espaço, eu posso perdoar e manter um espaço que não me oportunize voltar àquela situação a acontecer novamente. E em pensamentos eu posso emitir bons fluidos para aquela pessoa, né, do perdão. Se eu posso fazer isso com o outro, muito mais eu devo fazer comigo mesmo. A gente deve se perdoar constantemente. Mas não vamos pensar que agora, como eu vou me perdoar, eu vou chutar o balde. Não é assim. A gente precisa manter uma linha de evolução. Nós temos que progredir sempre e não parar no caminho, porque isso na realidade é atraso. Nas oportunidades de auxiliar, não perca a bênção concedida. Quantos ainda estão na condição de serem auxiliados? Nós mesmos ainda alternamos este estado de coisas. Quantas pessoas nós passamos ao nosso lado, ou passamos ao lado delas, e que estão precisando apenas que a gente olhe e dê um sorriso. Bom dia, tudo bem? Aquilo é suficiente. Mas não, às vezes a gente quer a oportunidade de auxiliar aquele flagelo que aconteceu lá no Nordeste, né? Aquela tragédia que aconteceu lá na Colômbia, né? A gente quer o longe, quando bem ao nosso lado, bem próximo a nós, a gente tem oportunidades de fazer o bem e de uma maneira bem mais simples. E que nós com certeza, não que a gente vá fazer para isso, mas com certeza nós seremos gratificados, porque a recompensa é imediata. Olhar um sorriso, ver a alegria daquela criaturinha que se sentiu valorizada. Estava sentado na calçada e eu passei e dei um bom dia e segui. Não precisei mais que isso. E às vezes esse pequeno bom dia, esse pequeno sorriso, é justamente o que vai aquecer o coração daquela criatura que está ali. É difícil? Não. Eu não preciso levá-la comigo junto com a minha casa, eu não tenho condições. Mas eu posso fazer por ela onde ela está. Por que eu passei ali naquele momento? Que oportunidade foi essa? Né?
opte diante do mundo de que faz parte pelo esforço na retidão. A retidão seria as nossas condutas. Nós temos que ter, de acordo com o nosso livre-arbítrio, esta condição de seguir sempre em retidão. Eu não preciso sair do caminho para conseguir fazer aquilo que eu posso por aqueles que estão próximos a mim. Em qualquer momento que a gente se sinta meio apertado, né, a gente pode apelar para a prece. Só a prece sincera pode equilibrar nosso juízo diante de qualquer alvoroço momentâneo. Quando nós achamos que a oportunidade que nos foi dada ou não nos foi dada de acordo com as nossas capacidades, com as nossas condições, ou ainda está difícil, me emaranhei na situação, vamos nos recolher em prece. Uma prece, às vezes, curtinha, nos conecta com o nosso superior. E através dessa prece, nós conseguimos fazer também bastante pelo próximo. Aqui, opte diante de que faz parte pelo esforço na retidão. Só assim nós teremos oportunidade de ter uma consciência tranquila. No decorrer da nossa vida, vão chegando dificuldades, não pelos nossos castigos ou erros, ou por imposição divina, porque Deus não nos impõe os castigos, né? Mas fruto das posturas e escolhas que nós fizemos, ou que nós fazemos no nosso presente, ou fizemos no nosso passado. E o nosso passado não significa 2 anos atrás, 2 dias depois, antes, meia hora passou, né? Não, às vezes esse nosso passado é bem mais longínquo, até mesmo de um tempo em que nós não lembramos, que tenha sido em encarnações passadas, e que nós deixamos ou por não conhecer, ou por não ter condições, nós não nos atemos para que nós pudéssemos corrigi-los. Então, nós que nascemos, todos nós, isso aqui é uma lei natural, nós poderemos nem todos chegar no topo da escada, mas no início todos nós viemos, né? Nós nascemos, nós estamos nos desenvolvendo, e depois alguns reproduzem, e aí depois se preparam para a nossa viagem de volta. Aquela que nós vamos retornar ao mundo espiritual, do qual não existe final. Nós daremos continuidade. Então, se nós queremos levar a nossa carga bem bonitinha, a gente tem que trabalhar para isso, né? No decorrer da vida, então, essas oportunidades que nos causam dificuldades, elas vêm por diversos motivos. Tendo-nos dotado de livre-arbítrio, Deus não interfere. Sim, porque para que Ele vai me dar o livre-arbítrio se depois Ele vai interferir e modificar a minha vida? Não. Vivemos como podemos, inseridos em suas leis. Nada elimina as leis divinas, porque somos espíritos em evolução e nos equivocamos pela ignorância ou atraso moral. Errar nos leva a descobrir novas opções. Isso está na questão 365 do Livro dos Espíritos. É engano pensar que haja ideias, condutas ou
padrões universais que devam ser adotadas para se viver melhor. É que como nós pudéssemos pensar que algumas ideias, algumas condutas ou algumas posturas sejam para todos. Não é assim. Cada um de nós tem uma propriedade, tem uma bagagem para reagir às situações que nos aparecem. Basta que a gente esteja atento e firme-se no propósito da evolução. É engano pensar que haja ideias, que possam ser utilizadas por todos nós. Ou nós copiamos os outros, ou encontramos o que possa ser mais de acordo com a natureza de cada um, sendo esse o seu melhor. Isso nós chamamos de bom senso. No Espiritismo, entendido como filosofia científica, encontram-se raciocínios necessários para nos firmarmos em nós mesmos e desempenharmos a contento nosso papel na sociedade, que não é maior e nem menor que os demais. Eu não posso ter o orgulho de pensar que eu possa ser mais importante do que aquele que está ao meu lado. Porque aquele que está ao meu lado, ele pode até não ter o mesmo grau de instrução, frequentar os mesmos locais, ser bem mais humilde, mas ele pode também colaborar muito mais do que eu. É o nosso e contribuirá para o bem geral se vivermos sem medos e sem pretensões, na consciência de sermos espíritos em evolução, desenvolvendo a nossa própria essência. Não vamos esperar por uma crise para descobrir o que é importante na nossa vida. Meu pai, minha mãe desencarnou e agora é que eu vejo quanto eles são importantes. Eu tive a oportunidade de uma vida toda para valorizar esses seres que estão comigo. E aí depois que eles desencarnarem eu vou descobrir, mas pior. É assim, né? É assim que a gente recebe. Depois daquilo que a gente não tem mais, é que a gente vai valorizar. E aí, eu estou sendo um pouco trágico, mas qualquer outro, Uma criança que tem horrores de brinquedos, e às vezes eles pegam uma boneca, um carrinho e quebram, estragam natural, e aí eles choram horrores porque perderam aquele brinquedo. Na hora de valorizar aquilo que tinha, eles não deram o devido valor. Isto é uma oportunidade. Vinde a mim, isso está em Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. Não espere por uma crise, Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não disse que venha a mim que eu sei tudo, venham a mim que eu sou conhecedor de todas as leis. Não, ele disse que venham a mim que sou manso e humilde. Eu não preciso dizer o que eu sou, basta que as pessoas percebam o que eu sou. Muitas vezes, as nossas oportunidades, elas ficam encobertas, Por quê? Porque nós precisamos conhecer para saber. O conhecimento que nos falta nos prejudica para que nós possamos aprender cada vez mais.
E o conhecimento, ele não é angariado, vamos dizer assim, pela soberba. Muitas vezes o conhecimento é ampliado pela humildade. E nós precisamos também ter a iniciativa para agir. Se nós não tivermos iniciativa, nós não vamos conseguir conquistar ou aproveitar aquelas oportunidades que estão no nosso caminho. Criatividade para criar coisas novas, ou ainda modificar o que todos fazem. Será que é muito errado eu copiar alguma coisa que alguém está fazendo e modificar? Porque diz que daqui nada se cria, né? Tudo se copia. A gente pode copiar. Só que como nós não somos iguais a todos, nós podemos copiar e modificar, adequando as nossas condições. Responsabilidade também nos falta para promover o melhor nas tarefas a executar. E isso, gente, desde as pequenas coisas. Dentro de casa, a gente está com alguma coisa na mão e deixa cair. Daqui a pouco eu venho aqui, eu junto, daqui a pouco eu venho aqui, eu limpo. Não! Por que eu não vou aproveitar aquela oportunidade de fazer aquilo naquele momento? Eu preciso sair para pagar uma conta, eu preciso sair para fazer uma visita. Por que eu vou deixar para depois? Eu posso fazer na hora em que eu estou lembrando, né? Nós também nos falta, às vezes, sabedoria para discernir as diferenças. Nós sabemos que existem as coisas erradas e as coisas certas. Nós sabemos que existem as coisas boas e as coisas ruins. Nós sabemos aquilo que pode elevar o nosso espírito, mas também nós sabemos que existem coisas que podem nos arrasar. E aí, nós temos que ter sabedoria para saber diferenciar uma da outra. Nós devemos também ter a persistência para aguardar as respostas com meios diferentes. Se eu estou esperando uma resposta que venha daqui e eu foco só aqui e aí não deu, eu me desespero. Não, aguarda. De repente a resposta vem daquele lado de lá. E ela vem com certeza. Basta que nós mantenhamos o foco nos nossos desejos. Mas também nós temos que ter a insistência de usar caminhos aos quais nós já estamos acostumados para atingir os nossos objetivos. Então, nós temos que ter a insistência e também a persistência. Percepção. Nós temos que ter esta capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. E essa percepção, ela nos vem muitas vezes pelos nossos sentidos. A alegria de servir. Gente, nada mais funesto, nada mais pesado do que servir por obrigação. Eu faço. Eles não queriam fazer. Não, tem que fazer. Eu posso não fazer tão perfeito, mas eu faço com boa vontade. Eu faço de uma forma leve. Eu faço com um sorriso. Eu não preciso medir o que o outro pode fazer. Eu posso medir o máximo que eu posso fazer. E este máximo, muitas vezes, é uma forma muito leve de ser feito. Fidelidade, confiança. A gente deve confiar naquilo que está fazendo. Confiar que aquela oportunidade que me surgiu é o que eu preciso. É por ela que eu vou conseguir dar uns passos a mais em relação ao meu progresso. Fé em Deus
e em si mesmo para buscar as oportunidades. Bom, isto é primordial. Ter fé em Deus e, consequentemente, em mim mesmo. Se eu sou uma obra divina e eu creio em Deus, por que eu não vou crer em mim? Eu também preciso acreditar que eu sou capaz. Então, nas áreas do espírito, as leis são as mesmas. Tá? Nós temos que ter esforço em adquirir o entendimento. Nada vem de graça. Nós costumamos falar aqui, milagre não existe. Esta casa não promove milagres. A igreja não promove milagres. O pastor não pode prometer milagres. Nós temos que ter o nosso esforço para conseguir atingir aquilo que nós queremos. A prática do respeito aos semelhantes. E aos semelhantes, porque todo ser que ao nosso lado caminha é nosso semelhante. Não importa se é alto ou baixo, se é criança, se é velho, se é magro, se é gordo, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, todos nós somos semelhantes. E nós gostaríamos de receber toda esse respeito. Então nós também devemos praticar o respeito para com os outros. Acentuar, quanto possível, as prestações de serviço em apoio aos outros. Se eu já fiz alguma coisinha, mas eu posso fazer um pouquinho mais, então eu vou adquirir um esforço um pouquinho maior e chegar lá. Tá? Angariar a simpatia de que necessitamos no próximo, a fim de que o próximo nos auxilie na edificação dos nossos ideais. E às vezes esse auxílio é apenas o estar presente. As pessoas não precisam fazer nada, mas para que a pessoa queira estar comigo, eu tenho que fazer como eu faço com o outro. Se a pessoa não me fez nada para me agradar, eu não tenho vontade de ficar com o outro. Não é porque eu sou espírito, porque eu sou ser humano, que tenho procurado evoluir nas minhas condições. Credenciar a nós mesmos para que a oportunidade nos valorize. E aí, nós podemos dizer que em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não esqueçamos que a possibilidade nasce de Deus e o que o trabalho vem de nós. Se nós não trabalharmos, nós não vamos conseguir atingir niente, nada. Então, é isso. Eu tinha uma outra, mas era uma paisagem só que eu queria colocar. Então, gente, era isso que eu queria salientar para que nós nunca esqueçamos de aproveitar todas as oportunidades. Nós vamos sair daqui e ali na porta vai nos aparecer uma oportunidade. Vamos aproveitá-la. Eu não preciso esperar a oportunidade de ganhar na Mega Sena, a oportunidade de livrar alguém, né, do suicídio, que este mês a gente está. Eu não preciso, eu posso aproveitar a oportunidade de promover o indivíduo a valorizar a própria vida. E com isso, ajudá-lo, e ajudando-o, eu estarei fazendo um autoauxílio ao mesmo tempo. Que assim seja.